Bom dia a todos que estão presentes aqui, frente ao ambulatório, prédio dos ambulatórios do HC. Desta feita estamos aqui de novo, eu e meu companheiro evangelista Carlos Copa, para falar um pouco sobre o amor de Deus para com os homens. Deus sempre proveu uma forma de falar com o homem. Deus sempre usou o homem para falar com o homem. Eu vou ler uma passagem aqui que fala sobre o vaso do oleiro. Aqui em Jeremias, versículo 18, está escrito: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa leitura nos ensina que Deus, Ele tem um domínio completo sobre a nossa vida. Deus, Ele tem um domínio sobre a nossa vida porque nós fomos criados por Ele. A soberania de Deus, se Ele fosse uma pessoa, Deus é uma pessoa, Deus é um. Se Ele fosse uma pessoa ruim, Ele faria que esse vaso, se ele não tivesse a paciência, ou melhor dizendo, desse oleiro que ele deu o exemplo, ele desistia desse barro, ele jogaria fora aquele barro e pegaria um outro tipo de barro. Mas o que o oleiro fez? Ele pegou o barro, quebrou o barro novamente e começou a moldar da forma que assim ele tinha visto. O que nós aprendemos com isso quando Deus mandou que Jeremias fosse na casa do oleiro? Porque assim é Deus conosco. Deus tem um plano. Deus te viu você pronto. Deus te viu você são. Deus te viu você fora da tristeza, da dor, da doença. Mas Deus também quer mostrar a sua grandeza através da forma que Ele permitiu que você se encontrasse hoje, meu filho. Deus é curador, Deus é salvador. Mas para Deus curar tem que ter alguém doente. Para Deus salvar tem que ter alguém perdido. E por isso Ele permitiu certas coisas em nossas vidas, para que nós nos reconhecemos a soberania de Deus em nossa vida. Deus é soberano. Deus nunca teve aprendendo, não precisou aprender nada com ninguém, porque Ele é criador de quem ensina. Como que uma criatura pode ensinar o Criador? Então o que nós queremos dizer aqui hoje com essa mensagem, que sempre Deus vai ensinar você através de alguma coisa na sua vida, através de uma experiência na sua vida, uma experiência no lar, um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Dentro da sociedade, Deus também vai te ensinar alguma coisa.
na sua convivência em sociedade. Agora, o mais importante é você ter uma experiência com Deus. O Evangelho, ele te leva a você ter um companheirismo com Deus. Quando o homem e a mulher têm um companheirismo com Deus, ela se permite a ser moldada como aquele oleiro que estava moldando o vaso. Quando a pessoa tem uma experiência com Deus, qualquer coisa que venha suceder em sua vida, ela vai dizer: isso é para a glória de Deus. Isso é porque Deus está permitindo. Isso é porque Deus quer me aperfeiçoar. Aleluia. E a Bíblia está escrito que aprovou Deus salvar os crentes, aqueles que creem, pela loucura da pregação. Deus sempre enviou pregadores como Jeremias, Isaías, e por fim Ele próprio veio através de Jesus Cristo. Foi quando Ele fez o sacrifício ali na cruz do Calvário, para cumprir as profecias que assim falavam que Ele viria. E Ele veio, fez um sacrifício, deu a sua vida, derramou o seu sangue, para que o homem pudesse provar da pureza que é Deus. Deus é puro. Provar do amor que Deus tem, para que o homem venha ter essa experiência com Deus. No Evangelho, ele nos mostra que nós não devemos moldar o Evangelho. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, se nós cremos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se nós cremos que Ele morreu por nós para nos dar a salvação, não podemos ter esse direito de moldar o Evangelho. Nós temos que crer em Jesus Cristo, como diz a Bíblia. Então o Evangelho é pregado para que o homem se molde ao Evangelho. Aleluia. Lembre-se, Deus é o oleiro. Ele quer moldar o caráter de Jesus Cristo na sua vida, meu ouvinte. Ele quer moldar a paciência de Jesus. Ele quer moldar a virtude de Jesus, o caráter de Jesus na sua vida, a temperança de Jesus, o conhecimento de Jesus. Ele quer moldar estas qualidades em seu ser. E para isso, muitas vezes você tem que ir até a olaria de Deus, para Deus quebrar você novamente, fazer de você uma nova criatura. Aleluia! Fazer com que você enxergue que é necessário nascer de novo. Como Nicodemos teve essa entrevista com Jesus. Ele cria em Jesus, como muitos aqui creem. Vocês que estão me ouvindo aqui agora, vocês creem em Jesus, eu estou certo disso. Mas Nicodemos também cria. Ele disse que ninguém fazia aquilo para Jesus. Ninguém faz isso, ó mestre, se Deus não estiver com ele. E que ele fez uma pergunta: o que é necessário? O que eu faça? Jesus falou: é necessário vos nascer de novo. E ele replicou: porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha que pergunta. Vocês imaginam aí, vocês podem imaginar comigo, um homem barbudo. Naquele tempo as pessoas usavam barbas, já com uma aparência ali dos 50, 60 anos, fazer esta pergunta: eu posso entrar no ventre da minha mãe? Jesus o disse: o vento sopra do oriente ao ocidente, ninguém sabe de onde o vento vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. O que é nascido da água, da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Nicodemos não entendeu
que ele deveria descer à olaria de Deus, ele se entregasse na mão de Deus, e Deus quebraria todo o seu conhecimento. Muitas vezes o conhecimento nosso, do nosso intelecto, do nosso dia a dia, é que nos afasta da compreensão, da revelação de quem é Deus. O conhecimento intelectual é bom, estudar é bom, fazer uma faculdade é bom, ter uma boa profissão em função do emprego é bom, mas lembre-se, nada disso terá valor se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nada disso terá valor, porque o conhecimento intelectual, filosófico, ele não te dá a cura da alma. O único conhecimento que te dá a cura da alma é a revelação de quem é Deus. É a revelação que Deus morreu por você. E o que Deus quer de você? Te salvar. Deus quer te curar. Deus quer te moldar. Mas para isso, você precisa deixar Ele te levar até a olaria dele. Ele te fazer de novo uma nova criatura, novos pensamentos, novo ser revestido com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu estava ouvindo uma pregação que falava um pouquinho só. Por exemplo, uma comparação, um veículo, ele é movido a combustível. Aleluia! Ele é movido a combustível, ele tem um motor, ele tem suas partes eletrônicas. Eu não vou nem dizer mais bobina, platinado, que isso não existe mais. Tem um módulo, tem os microinjetores. Mas lembre-se, para esse veículo funcionar, ele precisa de fogo. Ele precisa da faísca. Aleluia! Ele precisa de ter uma energia. Você pode se comparar com este veículo. Você precisa de uma energia para você funcionar direito, para você não funcionar falhando. E essa energia só Deus pode te dar, que é o próprio Espírito Santo de Deus movendo você. O próprio Espírito Santo de Deus movendo, fazendo a sua máquina andar certo neste mundo. Aleluia! O Espírito Santo, é necessário que você nasça de novo, porque você nascendo de novo, você nasce para o reino. E o Espírito Santo começa a morar em você. Que ele disse que ele não deixaria órfão. Ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. E ele disse: eu não vos deixarei órfão. Só um pai pode deixar um filho órfão. E ele deixou uma ordem em São Mateus 28:19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois a promessa é para todos. E essa promessa, essa ordem, ela foi cumprida ali em Pentecostes. Em Atos 2, verso 38, Pedro reuniu mais de 3.000 almas. Aleluia! E ali ele fez uma pregação. E perguntaram a Pedro: o que nós devemos fazer? Porque elas estavam cheias do Espírito Santo. Aleluia! Elas estavam funcionando. A sua mente carnal toda a mente carnal foi tirada de lado. E a mente do Espírito Santo, que é Cristo, estava naquelas pessoas. E perguntaram a Pedro o que fazer. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
E ali foi feito o cumprimento da ordem de Mateus 28:19. O batismo em nome de Jesus Cristo. E aqueles irmãos receberam o Espírito Santo, falavam-se línguas e profetizavam. E ele disse que essa promessa é para vós que estão presentes, e para os que estão longe, e para quantos o nosso Senhor Deus chamar. E essa mensagem está chamando, essa pregação está chamando. Arrependa dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Nós estamos numa programação de rádio Trianon AM 740, todos os dias. Programa Fé para Vencer o Mundo. Um programa de fé, aonde você vai ter conhecimento sobre os apóstolos, conhecimento sobre ir até a casa do oleiro. Este programa é a mensagem que é pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva. Te mostra o caminho para você ir até o oleiro. Para o oleiro te quebrar, te moldar e te dar o Espírito Santo, que é o combustível, que é o fogo que faz esse combustível, essa vontade de você adorar a Deus, funcionar na sua vida, meu irmão. Visite a nossa igreja, Rua São Leopoldo 163, no Benezinho, Rua Ubaldino do Amaral 53. Também horários de culto às 9 horas da manhã, no domingo, às 15 horas da tarde e às quartas-feiras às 19 horas. Peça-nos gratuitamente a literatura chamada de Volta à Palavra Original, aonde você vai ter um conhecimento melhor dessa mensagem, dessas passagens bíblicas que nós citamos aqui agora. Faça o uso do telefone 22927274. Estaremos dando essa literatura gratuitamente para você. E querendo vocês também agora colocarem os seus nomes num caderno, nós levaremos para a igreja para orarmos em seu favor. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia.